Já que vocês gostam tanto desse assunto, eu resolvi trazer mais um vídeo falando sobre perguntas e respostas da vida a bordo de navio de cruzeiro. E eu recebi umas perguntas muito interessantes que eu achei que ia ser legal de fazer um vídeo, porque aí eu posso contar um pouco mais de como funcionavam as coisas lá dentro e também contar um pouco de como são as regras em teoria, mas como funciona de fato na prática, que isso é uma coisa muito forte, né, a bordo de navio, porque tudo em teoria é assim, mas lá dentro não é bem assim que funciona. E se tu tem interesse nesse assunto, eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre a vida a bordo. Eu vou deixar todos eles linkados aqui na descrição. E lembrando que tudo que eu conto aqui é com base na minha experiência no navio que eu trabalhei na companhia chamada Costa Crociere. Eu fiz apenas um contrato nessa companhia e tudo que eu falo aqui é com base nessa experiência. Então eu não tenho como falar sobre como funciona em outras companhias. Mas caso tu que esteja assistindo esse vídeo já tenha trabalhado em alguma outra e queira compartilhar a tua experiência, sinta-se à vontade para deixar aqui um comentário falando como é a tua experiência, né? Quais são as diferenças. E bora lá pro vídeo então. Pode usar academia? Sim, normalmente existe uma academia para os tripulantes e uma academia para os passageiros, então são academias separadas. Pelo menos no navio que eu trabalhei era assim. E é claro que a academia dos tripulantes ela é bem pequenininha, ela é bem limitada, mas dá para fazer exercícios. Eu acho que durante os 6 meses que eu trabalhei, eu devo ter ido umas 4 vezes na academia. Eu acho que eu ainda tenho uma foto, eu vou colocar aqui na edição pra vocês. É muito guerreiro quem consegue ainda ir na academia depois de trabalhar tantas horas, mas tem sim e é possível usar. Lembrando que existe o que é regra na teoria e o que acontece na prática. Então eu conhecia tripulantes que utilizavam a academia dos passageiros sem problema nenhum. Isso porque dentro da Costa existe uma separação entre os tripulantes. Existem os tripulantes que são staff e os tripulantes que são crew. Então, quem é staff normalmente são pessoas que precisam ser um pouco mais qualificadas, como, por exemplo, o pessoal da recepção, o pessoal que faz shows, os cantores, os artistas, o pessoal da animação, personal trainer. Tem várias funções que exigem um pouco mais de qualificação e essas pessoas são staff. E crew são os tripulantes que fazem as funções mais básicas, digamos assim, de certa forma um pouco mais pesado também, que são garçons, garçonetes, o que eu fazia, né, que eu era garçonete no bar, o pessoal da limpeza, dishwasher, essas funções assim. E existe essa separação. Tem inclusive restaurantes separados para staff e para crew. E aí o que acontecia é que o pessoal da staff normalmente tem umas regalias maiores que o pessoal do crew. Então, eu conheci a staff que utilizava a academia dos passageiros. Então, sim, tem academia para os tripulantes e tem essa curiosidade também. Teve uma pessoa que perguntou se pode cozinhar a própria comida. Eu achei essa uma pergunta bem interessante, fiquei tentando imaginar como funcionaria se existisse cozinha coletiva dentro do navio, que as pessoas pudessem cozinhar a própria comida. E não tem como cozinhar a própria comida e isso seria inviável de inúmeras formas. Primeiro que não dá tempo para cozinhar, a gente mal tem tempo para viver lá dentro, quem dirá se a gente ainda fosse cozinhar a nossa própria comida. Mas principalmente pela quantidade de tripulantes. Um navio, gente, do tamanho do que eu trabalhei, eu não lembro do número de tripulantes, mas é um negócio absurdo, se eu não me engano é cerca de 2.000 tripulantes dentro de um navio desses, e mais todos os passageiros também, que tem em cada cruzeiro, né? Então imagina se esses tripulantes fossem cozinhar a própria comida, quantas cozinhas, quantos fogões, quantas pias não teria que existir lá dentro. Isso é uma coisa completamente inviável, não tem como cozinhar a própria comida. E aí o que acontece lá dentro é que às vezes tu tem um amigo que trabalha na cozinha, que é cozinheiro, que tá naquele turno exatamente no horário que tu tá indo comer, e aí talvez tu consiga pedir pra ele te fazer alguma coisa diferente. Enfim, esse tipo de coisa assim que às vezes dá pra fazer, às vezes dá pra conseguir uma comida da área dos passageiros também. Tudo isso se chama máfia, né? As máfias que acontecem lá dentro. Mas de uma forma geral, tu não consegue cozinhar tua própria comida, não é algo viável. Como funciona quando acaba o contrato? Precisa passar por uma nova seleção para fazer um novo contrato? E não precisa. Uma vez que tu desembarca, é como se tu estivesse saindo de férias. A companhia vai te dar uma nova data de embarque. E aí, como funciona? Na Costa, às vezes tu recebe a tua data de embarque antes mesmo de desembarcar. Tu já recebe uma nova data, né? E às vezes, depois que tu desembarcou,
tu vai receber a data da agência pela qual tu fez o teu processo. Porque algumas companhias, elas não contratam diretamente os tripulantes, elas contratam por agência. Então, eu, por exemplo, fiz meu processo seletivo por uma agência e essa agência foi quem me mandou um e-mail depois que eu já tinha desembarcado com a minha nova data de embarque. No caso da Costa, eles não prometem período nenhum. É uma bagunça, falando de uma maneira simples. Às vezes pode ser que tu fique 2 meses em terra e já embarque de novo, às vezes pode ser que fique 4, fique 6, fique 8, não tem um limite mínimo e nem um máximo. Eu desembarquei em abril e eu recebi uma nova data de embarque para dezembro daquele mesmo ano. Então, imagina, são 8 meses aí em terra. E eu não queria mais embarcar, então eu recusei a data. Mas existem companhias que são bem mais organizadas nesse sentido, e aí tu faz 6 meses de contrato, 2 meses de férias, 6 meses de contrato, 2 meses de férias. E aí não existe isso de tu ficar quase um ano sem trabalho, como acontece muito na costa. Claro, né, com exceção desse período de pandemia, que foi tudo completamente diferente. Estamos falando aqui de um mundo sem pandemia. Então eu conheço gente que trabalhou para outras companhias que era assim, que era bem certinho. E aí, se tu quisesse mais de 2 meses de férias, tinha que ter um bom motivo, né? Tinha que conversar tudo isso com a companhia. No quarto tem frigobar? Não, não tem frigobar. Pelo menos não na cabine de nós, meros tripulantes, né? Que a gente fica ali no subsolo do subsolo. Não tem frigobar. A nossa cabine é minúscula, tem o mínimo do mínimo para tu sobreviver ali. Em alguns navios mal tem espaço para tu guardar as malas dentro da tua cabine. Né? No navio que eu tava, ainda bem, a cama tinha espaço embaixo, então a gente conseguia guardar as malas ali embaixo, mas é uma cabine bem pequenininha mesmo. Quem tem frigobar são os chefes dos chefes, os capos, os gerentes, o pessoal lá da Bridge, os italianos, os chefões que existem lá dentro. Eles sim têm uma cabine individual, espaçosa, com frigobar e que fica acima do nível do mar, né? Não abaixo, que nem a nossa. E pode acontecer de ter máfia de frigobar também, né? Pode acontecer de tu ver alguém que tem um frigobar na cabine, alguém que não era pra ter, mas tem, porque conseguiu um frigobar não sei da onde tem lá na cabine. Só que aí tem que ser uma pessoa muito mafiosa mesmo, porque existem inspeções de cabine. Então, quando a pessoa responsável por fazer a inspeção chega na tua cabine e vê que tem um frigobar onde não deveria ter, isso é um problema bem grande, né? Então tem que ser assim, a pessoa tem que ser, inclusive, amiga dessa chefe que vai fazer as inspeções, porque senão não tem como. E assim, isso é só uma curiosidade, né? De novo, o que é em teoria e como funciona na prática. Não beber álcool atrapalha a contratação. Eu perguntei, inclusive, para essa pessoa se ela pretendia trabalhar no bar, né? Porque aí fazia um pouco mais de sentido, mas ela disse que não, que era na limpeza. E pra mim faria mais sentido se fosse o bar, porque tu tem que ter conhecimento, né, de muitas bebidas, de muitos drinks, mas tu não precisa beber, não. Não tem necessidade, tu só precisa saber como funciona, como são as bebidas, né? Tu precisa conhecer o nome e tudo mais, mas muita coisa tu vai aprender lá dentro. Eu mesma aprendi muita coisa só lá dentro. E a verdade é que é até melhor se tu não bebe, tu vai ter menos problemas no teu contrato se tu for uma pessoa que não bebe álcool, porque lá dentro, quando tu tá em serviço, tu não pode ter nada de álcool no teu sangue. E se, por exemplo, eles decidem fazer um teste ali de álcool e der um valor alto, tu pode ser desembarcado. Na prática, vi gente sendo testada, gente que estava claramente alcoolizada, mas que não foi desembarcado porque era amigo do chefe, do chefe, do chefe, né, e assim por diante. E, gente, se for testar todo mundo do setor do bar, vai todo mundo ser desembarcado. A maioria das pessoas que estão trabalhando estão bebendo durante o trabalho, isso é uma coisa normal. E quando tu não tá em horário de trabalho, aí tu pode ter uma quantia baixa de álcool, mas nada exagerado, ainda é uma quantia baixa, que eu não lembro quanto é, mas pode. E aí a gente tem o bar dos crews, né, que é o bar dos tripulantes, que também tem um limite de bebida para comprar, então a gente pode tomar ou 2 latinhas de cerveja ou 2 doses pequenas de alguma coisa, por exemplo, um martini, alguma coisa assim, mas não tem nada muito forte. E aí, de novo, tu vai beber pouquinho, né? Se tu for ali certinho, seguir todas as regras e tudo mais. Agora, se o bartender do crew bar é teu amigo e tu pede pra ele te vender mais do que ele pode, ele vai vender. Ou se tem gente ali com máfia de bebida, tá todo mundo bebendo. Na prática é assim que funciona. E a última pergunta é se é obrigado a falar inglês. E eu recebo muito essa pergunta nos vídeos do navio. E eu pretendo fazer um vídeo só com esse tema, só com o assunto
inglês a bordo, inglês para trabalhar a bordo, mas respondendo de uma forma bem simples, sim, precisa saber falar inglês. E de novo, a teoria, né? Na prática, eu conheci gente que embarcou com inglês muito mínimo, só que essa pessoa passou muito sufoco por causa disso. Então, eu não recomendo ninguém embarcar com inglês básico, tem que ter pelo menos um inglês intermediário, mesmo nas funções que tu não vai ter contato com o público. Porque, por exemplo, pro teu embarque tu precisa de inglês. Muitas vezes tu não vai embarcar no Brasil, tu vai embarcar num porto em algum outro país do mundo. E aí tu precisa fazer toda essa viagem internacional. E aí, chegando lá, tu vai ter vários treinamentos. Toda semana tem um treinamento diferente. E os treinamentos são todos em inglês. E para tu se comunicar com teus supervisores, com os teus colegas de trabalho, imagina, tu vai estar trabalhando com pessoas do mundo inteiro. A única língua em comum que todos precisam falar, precisam conhecer é inglês. Então é a única forma de se comunicar lá dentro com pessoas, com outras pessoas que não são brasileiros. Então sim, precisa ter inglês, na verdade é muito sério isso, eu acho que uma pessoa que vai ser inglês com inglês muito ruim tá se arriscando demais. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, não esquece de dar uma olhada nos outros vídeos que eu tenho aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!